Então, nós estamos indo para Hebreus, a oitava aula. Na verdade, essa é a nossa antepenúltima aula. E o objetivo aqui é a gente estudar os capítulos 8 e 9. A gente vê que o foco aqui será o sacrifício. A gente vai estar estudando mais sobre a questão do templo, né? Mais uma vez, ícones da religião judaica. Nós, na aula passada, estudamos o capítulo 7, né, e só para relembrar de alguns conceitos importantes estudados, a gente viu que toda a nossa confiança deve estar em Cristo, o nosso sumo sacerdote superior, perfeito e permanente, certo? Isso foi uma das convicções. O capítulo 7 ele vai trabalhar a figura de Jesus como sumo sacerdote, e vai explicar como é que ele é legitimizado na sua função e no seu ofício de sumo sacerdote. A gente viu que o escritor faz uma argumentação de que o sacerdócio de Jesus vem de Melquisedeque. E a gente aprendeu que essa ordem sacerdotal ela estava muito acima do sistema religioso judaico, estabelecido pelo próprio Deus. Então, Melquisedeque estava acima de Abraão e, por consequência, acima de Arão, de Levi, né, e de todos os sacerdotes. De fato, Melquisedeque era um sacerdote especial. Visto que Melquisedeque não, pelo menos, não chegou na história a linhagem sacerdotal que ele tinha, da onde vinha isso, o autor ele também vai dizer que não é tão importante que Jesus tenha uma genealogia levítica. E eu lembro que isso gerou um pouco de dúvida na última aula, porque tinha uma tabelinha comparando Melquisedeque com Jesus, e nos dois estava escrito sem genealogia. Claro que Jesus tinha a sua genealogia vindo de Judá, mas o que eu quis dizer, colocando aquela informação, é que, tal como Melquisedeque, ele não tinha uma genealogia levítica, né? Não era algo que vinha especificamente do povo judeu. É, Tanto é que Melquisedeque nem judeu era. Então, nesse sentido, não importa Jesus ter uma genealogia sangue sacerdotal, né? Por quê? Porque Jesus, como diz o autor, está muito acima, né, de qualquer ordem que possa ser estabelecida para determinar o poder dele. Então, ele vem da ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão, Levi e assim por diante. É nesse sentido que Jesus não tem genealogia, ele não tem genealogia levítica, tá? Só para esclarecer. E a gente viu que a justiça antecede a paz, né? Foi mais um conceito trabalhado. Só Jesus que morreu e ressuscitou é o nosso sumo sacerdote para sempre, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Eu acabei de falar sobre isso. Então, a gente crê na exclusividade de Cristo, sim, né? E a gente acredita que não há salvação para além de Jesus. É, Nesse sentido, ele é exclusivo. A gente viu também que em Jesus desfrutamos uma aliança e uma esperança superiores. E é interessante que a gente vai ver nesses próximos capítulos o escritor de Hebreus falando mais dessa aliança. Uma coisa genial que acontece no livro, eu não sei se eu falei isso, mas cada capítulo vai lançar uma sementinha de um tópico que será desenvolvido com mais detalhes nos capítulos posteriores. Isso é genial. Então, ele sempre parece que está preparando a gente para as cenas, né, dos próximos capítulos. Então, aqui ele vai falar dessa aliança no capítulo 7, mas é no capítulo 8 que ele vai entrar a fundo que tipo de aliança que é essa. A gente vê também que a escritura é maravilhosa, portanto, né, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive para sempre interceder por eles, né? Muito especial saber que Jesus, ele está continuamente intercedendo em nosso favor. E, por último, uma perspectiva adequada de Jesus nos possibilita uma perspectiva adequada de todas as demais coisas, inclusive as pessoas, né? Ou seja,
A gente tem visto múltiplos exemplos em Hebreus de que como entender Jesus coloca também a proporção adequada dos outros ícones da religião judaica. Se Jesus é superior a todos eles, então os outros vão encontrando, né, os seus devidos lugares na fé judaica. Quanto mais falar de relacionamentos que a gente vem a ter nos dias de hoje, com quaisquer pessoas que sejam, como que Jesus ele sempre deve ter supremacia nas nossas relações, como ele deve determinar e orientar os nossos relacionamentos, né? Então a gente aprende muito disso em Hebreus. Ah, e daí, então, a gente não vai fazer como das outras vezes, porque 2 capítulos não dá tempo de estudar, né, lendo em meia hora, 40 minutos. Então, eu vou pegar pontos essenciais dos 2 capítulos para compartilhar com vocês. Daí, no final, se vocês tiverem perguntas, tá? Sintam-se à vontade para fazerem-nas. Então, deixa eu só me situar aqui. Só lembrando, né? Como o escritor ele passa o capítulo 7 gastando um tempo explicando e legitimizando o sacerdócio de Jesus, porque além de rei, ele também é sacerdote. Agora ele vai estar falando, né, cada sacerdote opera e exerce o seu ofício num templo. Ele representa a mediação de uma nova aliança. Então, olha como essas coisas vão se encaixando. E nesse próximo capítulo 8, Jesus ele vai estar falando dessa nova aliança, né? Assim, para esclarecer, o autor ele não está contrastando o ruim com o bom. Ele não está falando que o antigo era ruim. Muito pelo contrário, o antigo também foi inspirado por Deus. Ele está contrastando o que era bom com o que é melhor ainda, certo? É importante a gente ter isso em mente, né? Por quê? Porque a tentação para aqueles judeus, cristãos naquela época, era real. Eles queriam voltar ao judaísmo. Por quê? Porque no primeiro século esse judaísmo ele tinha um status melhor, ele era reconhecido de certa maneira pelo Império Romano, enquanto que o cristianismo não tinha esse status de religião, ele não passava de uma seita do judaísmo, ao passo que o judaísmo tinha seus direitos, ele tinha mais consolidação, e entre esses direitos, eles poderiam exercer livremente a sua fé, os judeus, né? Então, era tentador voltar a essa antiga aliança, uma vez que esses cristãos judeus não estavam compreendendo muito bem a importância de Jesus em tudo isso. Ou seja, a fé deles ainda tinha lacunas importantíssimas a serem preenchidas para que eles pudessem Agora veio o som. seguir adiante na fé cristã. Então, o escritor ele começa o foco do capítulo dele é falar como essa aliança nova é superior, né? Ele vai então destacar a superioridade dessa aliança. E o autor ele começa fazendo então uma comparação entre o santuário terreno, que é o tabernáculo, né, o templo de Israel, e o santuário celestial, o ambiente onde Deus habita. É interessante que a gente não tem necessariamente referência a um lugar que fica acima ou abaixo, mas de fato é o local da habitação de Deus. E nesse tabernáculo terreno, muitos sacerdotes se apresentavam, né, como a gente já falou, com suas ofertas e sacrifícios aqui nesse mundo, mas há somente um sumo sacerdote, Jesus, que apresenta a sua oferta e o sacrifício aonde? No céu. E por esse motivo, essa aliança é infinitamente superior. Nunca ninguém chegou a fazer isso, né? E daí a gente vê que o escritor ele começa com esses 2 versículos, né, do capítulo 8, dizendo: o importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, né? Que sacerdote? Esse que nós falamos na aula passada, que era perfeito, superior, permanente, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus
e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem, né? Então a gente começa a perceber aqui o contraste, né, desse santuário terreno, né? E ele vai mais a fundo para dizer que isso é uma cópia. Esse santuário que tinha as suas especificações, né? Moisés recebeu isso no monte. Ele teve uma visão da habitação celestial de Deus e ele recebeu orientações de como reproduzir essa habitação de alguma maneira aqui nesse mundo. E então, quando ele constrói esse tabernáculo, mas isso é apenas uma sombra, isso é apenas uma cópia, né, do santuário celestial onde Deus habita. E daí, ah, você pode ver depois, está no versículo 8. Então, tudo não passa de uma ilustração. Ah, Se você parar para pensar, o jogo de pebolim, né, alguns chamam o jogo de totó, né, é uma cópia, uma representação do quê? De um jogo de futebol, né, de uma partida de futebol. Ah, Só que a gente sabe que o espetáculo, para os que apreciam a arte futebolística, o espetáculo num estádio, quando você vai assistir uma partida final do seu time, certo? Aquele clássico, a experiência disso é incomparável. Assim, você não tem como você reproduzir isso num jogo infanto-juvenil, enfim, num brinquedo. Ah, então, dessa maneira, né, o autor de Hebreus ele está dizendo que nós temos que nos concentrar no que realmente é real. Por que que a gente ficaria passando o tempo das nossas vidas focados no que é temporário, no que é efêmero? Então Jesus ele serve nesse tabernáculo real, que não é uma cópia, esse de fato é o celestial, onde ele está na presença do próprio Deus fazendo intercessão em nosso favor, né? É interessante porque às vezes como igreja não que não seja importante pensar em estrutura, pensar num melhor coral, pensar num local de qualidade para acomodar as pessoas. Mas a gente sabe muitas vezes, né, a gente vê exemplos de mega igrejas, muitas vezes o foco parece que está mais nas coisas daqui, materiais, na beleza de coisas que são efêmeras, do que de fato na realidade espiritual onde Jesus se encontra, para onde a gente, como igreja, deveria estar olhando com mais atenção, mais atentamente. E é para essa realidade que é espiritual, que por sinal pode ser muito mais real do que a nossa própria realidade. Essa realidade onde Jesus se encontra, ainda que seja espiritual, ela é muito mais real do que aquilo que os nossos sentidos são capazes de captar, de aprender. Por isso que nós somos homens e mulheres de fé, porque a gente olha para o reino de Deus que é tão ou mais real do que aquilo que os nossos olhos podem captar. Espero que faça sentido isso. Ah, então, ele começa falando dessa superioridade, né? Ele segue adiante e fala: agora, porém, o ministério de Jesus Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha como o termo superior aparece aqui, né? Recorrentemente. Ele aparece 3 vezes, e é um termo que aparece mais de 10 vezes em Hebreus, para de fato ressaltar o quanto que a religião que Cristo nos deixou, seguir Jesus, está acima de qualquer outra forma de conexão com Deus. Agora, como que essa aliança é superior? Daí, então, o escritor ele vai falar da natureza dessa aliança, né? Se antes o autor compara o santuário terrestre com o santuário celestial para afirmar que essa nova aliança é superior à antiga, agora o que o autor de Hebreus vai fazer? Ele vai comparar essas duas alianças, né? E ele diz que a antiga é imperfeita,
e que a nova, por sua vez, é perfeita. Ele sempre está estabelecendo comparações, né? A gente viu ele estabelecendo no capítulo anterior comparações entre os sacerdócios, agora ele está estabelecendo comparação entre os tabernáculos, entre as alianças, né? Então a antiga aliança era imperfeita por quê? Porque mantinha o povo em falta. Porém, a nova aliança resolve este problema da falta do povo, né? Do pecado do povo. Na antiga aliança, o povo foi infiel a Deus e Deus acabou se afastando desse povo. Todavia, na nova aliança, porque Jesus foi fiel, nós temos a bênção de que Deus nunca vai nos afastar de nossas vidas, né? É pela fidelidade de Jesus Cristo que essa aliança é selada e que a gente tem a promessa concreta da presença de Deus em nossas vidas. E eu vou estar falando um pouquinho mais disso adiante, tá? Quando a gente falar sobre ah, a nova aliança, o Espírito Santo e Deus escrevendo-a nos nossos corações. Essa nova aliança, é interessante destacar também que essa palavra nova, ela vem de um termo no grego que não significa uma cópia, né, ou algo novo de algo que tem a mesma natureza, mas é algo novo de um tipo de coisa completamente nova, sem precedentes, é algo único, né? Algo sem igual. É isso que quer dizer nova aliança quando o escritor de Hebreus está descrevendo. Obviamente, é esse sentido que ele usa, né? E daí, então, o autor ele vai apresentar a natureza dessa nova aliança. E ele diz, né? Só então, como que ela é superior, né? Ele vai dizer lá no versículo 10, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, certo? Ah, então aqui a gente vê, né, que aqueles que fazem parte dessa nova aliança têm uma consciência da vontade de Deus e vivem de acordo com essa consciência no poder do Espírito Santo. Tudo isso, né, o autor ele vai mencionar a presença do Espírito nessa passagem como alguém que é agente dessas mudanças que vão acontecendo também. A gente vê nessa escritura, é incrível, se você olhar atentamente, você vai perceber a presença da Trindade operando essa salvação por meio dessa nova aliança. A gente vê a presença do Espírito, a presença de Jesus e a presença também do Pai. Então, quando essa aliança acontece, o que está acontecendo, né? Qual é a transformação em nós? Eu não passo mais a fazer algo porque eu não desejo, né? Na verdade, os meus afetos, eles vão sendo reorientados no coração. As leis de Deus, né? Quando fala que Deus vai escrever em nosso coração e nossa mente, elas vão sendo reimpressas, ou melhor, impressas e gravadas no nosso íntimo por meio da atuação do Espírito Santo. De modo que essa transformação ela acontece de dentro para fora. Não são mais fatores externos, né, que vão operar qualquer purificação externa, né? Agora, de fato, a gente vê uma transformação profunda no íntimo e na mente, no coração do ser humano, de todos aqueles que aceitam Jesus, né? E daí, por último, nesse capítulo, o autor ele vai falar dos efeitos dessa aliança. Ele vai dizer que tem dois aspectos aqui, né? O primeiro efeito é o perdão dos pecados. Se você continuasse lendo a passagem, nessa promessa, Deus ele diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o perdão foi completamente disponibilizado por Jesus, o nosso sumo sacerdote.
Deus ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque não existe mais um escrito de dívida contra aqueles que creem em Jesus. Ah, não porque Deus deixou de ser onisciente, né? Não é que Deus jamais perdeu essa sua capacidade, né? Ele lembra de tudo, mas ele decidiu perdoar e não levar mais em conta o nosso mal, né? E por que na antiga aliança Deus a gente não vê isso presente também, que Deus ele também não perdoava na antiga aliança? A diferença central e essencial é que aqui o que justifica essa nova aliança e o efeito definitivo dela é que os pecados eles são completamente pagos de modo satisfatório por causa do valor superior do sangue de Jesus, mediante o qual essa aliança foi selada. Esse é o fator determinante dessa nova aliança, né? É a morte, é, é o sacrifício feito pelo próprio Filho de Deus em nosso favor. E para aqueles que experimentam o perdão dos pecados, daí vem o segundo efeito, né, dessa nova aliança, que é o conhecimento de Deus. E daí a gente continua lendo, a passagem diz que ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, esse conhecimento ele é possibilitado por Jesus, nosso sumo sacerdote. Aqui a gente vê que ele é o único porque é uma relação com Deus que é exclusivamente intermediada por Jesus, né? E é importante aqui a gente entender uma coisa, né? Então quer dizer que em Colossenses 3, que fala que a gente deve instruir uns aos outros com toda a sabedoria, não temos uma aparente contradição aqui. É importante a gente entender que Jesus ele é exclusivo na sua intercessão por nós. Então, o único que é capaz de nos conectar com Deus em termos de perdão e reconciliação total é o que Cristo fez por nós. Mas nessa caminhada que é um processo de santificação, né, a gente está sendo aperfeiçoado à medida que a gente segue Jesus. É sem dúvidas imprescindível o instrumento da parceria de discipulado. A gente precisa da ajuda constante, diária, uns dos outros, para que a gente ah, se fortaleça espiritualmente, para que a gente consolide nossas convicções a respeito de Deus, do cristianismo. Então, é importante a gente saber conciliar, né, essas duas passagens aparentemente contraditórias. Ah, então, esse conhecimento, conhecer a Deus, é um outro efeito dessa nova aliança, né? Não é um conhecimento. Os gregos achavam que conhecimento era uma coisa mais abstrata, né? Mas aqui é totalmente diferente. Para o judeu, conhecimento implicava relacionamento com Deus. Era uma relação prática, era uma relação experimental, né? Era uma relação que fazia diferença no dia a dia. É esse tipo de conhecimento de Deus. É um conhecimento empírico. Tem a parte conceitual, mas tem a parte da transformação de vida por meio da relação com Jesus Cristo, né? Então é por isso que a gente tem que se perguntar, né, como igreja, como é que anda a nossa relação com Cristo, né? A gente tem a cada dia crescido mais e mais na paixão, no fascínio por quem é Jesus, ou outras coisas têm ocupado a nossa mente, o nosso interesse? Quais têm sido os nossos maiores sonhos? A gente sonha em querer conhecer mais a Deus e aprofundar mais a nossa relação com aquele com quem a gente vai passar a nossa eternidade, ou os nossos afetos, as nossas emoções estão distraídas, e se apegando a qualquer coisa que seja temporária, fraca, instável, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E muito bem. Então, seguindo adiante, a gente entra no capítulo 9. E a gente chega nesse capítulo e o autor, ele vai
se concentrar no sacrifício. Olha que interessante, né? Para que houvesse uma nova aliança, era necessário que sangue fosse derramado. Não haveria perdão de pecados se não houvesse derramamento de sangue. E o escritor, ele vai se concentrar nesse capítulo na questão do sacrifício de Jesus. Interessante, assim, é uma obra de arte, Hebreus. Hebreus é incrível, assim, é impressionante como esse escritor, tudo bem que tem aqui, ele é carregado de cultura judaica, isso pode ser ah, cansativo, mas é, e porque existe essa distância do tempo deles para o nosso tempo, mas é genial o que ele está fazendo aqui, né? A maneira como ele vai separando os tópicos, por isso que chama carta pregação também, porque acreditam que essa carta ela foi compilada a partir de mensagens, de pregações que o escritor fez para aquelas comunidades, para aquela comunidade ou aquelas comunidades cristãs do primeiro século, né? Então, aqui, o escritor ele vai passar praticamente nos primeiros versículos do capítulo 9 falando sobre os utensílios do templo, ele vai falar sobre como que era o templo. Então, para assim, resumir, né, fazer uma coisa mais didática aqui, eu coloquei essa imagem do templo. Então, praticamente o autor, ele vai passar nesse capítulo 9 um terço do capítulo escrevendo sobre isso que vocês estão vendo. Ele vai dizer que existiam dois santuários, o Santo dos Santos e também o Santíssimo Lugar e o Santo é isso, né, gente? A gente até confunde. O lugar santo e o Santíssimo dos Santos, ou o Santo dos Santos, que era aquela parte mais interna que vocês estão vendo ali, a parte mais alta. Uma coisa interessante é que o judeu, ele acreditava que ali dentro era justamente o contato entre céus e terra. Ele olhava para aquilo e porque a presença de Deus estava ali, o ponto no mundo, né, neste planeta que unia, que era o caminho do céu para da terra para os céus e vice-versa. E daí a gente vê aqui a estrutura do templo, ah, que a gente poderia chamar de níveis de santidade. O que que acontece, né? A parte mais externa, o pátio do templo, onde Jesus ele passou muito tempo ensinando, onde ele expulsou os cambistas, vendendo os vendedores, era essa parte maior, a parte de fora. É nessa área que ficavam os gentios. Só que Herodes ele construiu uma cerca, que é aquela que aparece bem ali antes das muralhas internas ali do templo, ah, que era o local de limite para os gentios. Se eles passassem daquela cerquinha ali, eles pagariam a consequência com a sua própria morte. Daí a gente pode imaginar então que homens e mulheres judeus entravam, passavam por essa cerca, né? E eles podiam entrar ali naquela porta central e chegariam no local chamado Pátio das Mulheres. Então, o Pátio das Mulheres é essa parte interna que está bem na nossa frente, ali dentro do que parece uma pequena fortaleza, e ali onde Jesus viu, por exemplo, a, a, a viúva pobre fazendo as suas ofertas, né, com as pequenas moedinhas e assim por diante. E daí, mais ali no fundo, onde tem a parte alta, né, a gente percebe também uma outra porta, onde ficavam os homens, poderiam ficar ali dentro, de um lado, do lado esquerdo do altar, né, onde eram feitos os holocaustos, e os sacerdotes ficavam do outro lado, onde eles recebiam os animais e faziam os sacrifícios, tá? Agora, na parte ali interna, na parte mais alta, onde tem a maior porta, somente os sacerdotes poderiam entrar. E lá no fundo, onde ficava a Arca da Aliança, somente, na verdade não tinha arca nessa época, né? Mas a arca desapareceu lá atrás, séculos atrás, com a invasão dos babilônios. Nunca mais achou a Arca da Aliança. Então, na época de Jesus, não tinha arca lá no Santo dos Santos.
mas ainda acreditava-se na presença de Deus ali, e era onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, com uma corda amarrada no seu corpo, e ele ficaria ali alguns instantes fazendo a purificação, né? Ele levava o sangue do animal, aspergia, enfim, existia todo esse ritual de purificação com o sangue que é falado aqui em Hebreus. Mas olha que interessante, né? Como a gente vê essas camadas, ó, a partir daqui você não pode entrar, gentil. Ó, mulher, a partir daqui você não pode entrar. Ó, homem, a partir daqui você não entra. Ó, sacerdote, a partir daqui você não entra. Até o sumo sacerdote, que era considerado, então, nesse sentido, o mais santo de todos, né? Porque ele estava mais próximo da presença de Deus. Qual é o grande milagre de tudo isso, gente? O grande milagre de tudo isso é que hoje, por causa de Cristo e por meio do sangue dele, qualquer cristão, seja homem ou mulher, independente de sua etnia e raça, em qualquer canto deste planeta, pode acessar com plena confiança o mais íntimo da presença de Deus, que é o Santo dos Santos, onde Jesus se encontra nesse momento. Esse é o grande milagre do cristianismo, que nos leva para o mais profundo da relação com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso é único na nova aliança. Esse é o novo da nova aliança. É algo sem precedentes que nunca ninguém jamais tinha visto. Bem, só que o escritor ele vai continuar, né, dizendo que isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Por quê, né? A gente pode imaginar, a consciência deles não estava limpa, eles se sentiam culpados, certo? E por quê? Porque, obviamente, a culpa continuava ali. As ofertas e os sacrifícios os deixavam apenas cerimonialmente limpos. Era do lado externo. Só que lembrando que isso apontava para algo no futuro, certo? Deus é um grande pedagogo, né? Deus ele é um grande mestre. Ele ensina o seu povo, mas ele ensina gradativamente para que a gente possa assimilar a beleza do ser de Deus, do amor de Deus, né? Então, como é que essa coisa vai ser resolvida da culpa no nosso íntimo, na nossa consciência? Isso é um problema seríssimo, irmãos. A culpa tem devastado muitas pessoas. A culpa tem devastado muitas famílias. Pessoas não se falam por causa de culpa. Talvez você tenha histórias de como que você foi transformado depois que você perdoou, né? Depois que você foi perdoado, ah, isso é um problema seríssimo que continua existente e não tem solução, exceto uma. E é isso que o escritor ele vai dizer, né? Ele diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O escritor ele começa a nos explicar como é que esse fenômeno, né, da de se encontrar um problema para a consciência humana culpada aconteceu. Então, tudo começa com a agência de Jesus Cristo. A gente nunca pode esquecer que Deus é o agente da nossa salvação, né? Então, a gente vê três verbos importantíssimos aqui da agência de Jesus. A gente vê que ele veio como? Jesus veio como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vê que depois ele entrou, né, ou ele adentrou, onde, né?
no maior e mais perfeito tabernáculo, que é no verdadeiro lugar santíssimo. Não aquele feito por mãos humanas, e não pertencente a esta criação, mas aquele onde está a habitação do próprio Deus. E terceiro, fazendo isso, ele obteve o quê? Redenção eterna, pelo seu próprio sangue. E aqui a gente vê o suprassumo do que é o cristianismo e da mensagem de Hebreus. A obra de Cristo ela é descrita por esses três verbos, né? São três ações que comunicam a essência da salvação de Cristo para nós. Então, por que que o sangue de animais não era suficiente? Porque era sangue de animais. E por que que o sangue de Cristo é suficiente? Bem, porque é o sangue de alguém como nós. Nenhum ser humano tinha dado a sua própria vida pela humanidade, né? Mas Jesus o deu, e a gente continua lendo, o escritor ele vai aprofundando essa comparação. Ele fala: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, ó, a presença do Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, o escritor ele fala: se sangue de animais purificavam externamente, quanto mais o sangue de Jesus não é capaz de purificar as nossas consciências culpadas de atos que levam à morte, né? Tá falando do pecado que entrou no mundo, né? A gente tem aqui uma retomada de Gênesis, de certa maneira. Então, só que o que a gente vê aqui é que não é só um sacrifício de qualquer vida que está sendo dada, e aí onde está o poder. Se fosse a vida de qualquer ser humano sendo sacrificada, nossa, tudo bem, seria um ato nobre, mas não resolveria o problema, porque qualquer outro ser humano de toda a história do mundo que fosse sacrificado continuaria sendo um pecador, né? O único que foi imaculado, né? O único que deu o seu sangue, que foi justo, que foi puro, né? Que foi santo, que foi perfeito, foi Jesus Cristo. E aqui está a grande diferença, né? E a prova, né, que o sacrifício de Jesus foi acolhido por Deus e foi aceito, é que Jesus ele não permaneceu morto, ele foi ressurreto e ele permanece vivo, ressurreto para todo e sempre, hoje e para toda a eternidade. Essa é a evidência de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus e ele pode operar milagres em nossas vidas. Então o autor fala: gente, é uma insensatez você querer voltar para a antiga aliança. Você quer voltar a sacrificar animais no templo quando o próprio Deus deu a sua vida em seu favor? É insanidade, né? Beira quase uma blasfêmia, né? Como se você estivesse rejeitando o sangue de Jesus. Por isso que o escritor vai falar disso. Olha, não voltem para a antiga religião, porque é como se estivessem pisando no sangue de Jesus. Se estivessem menosprezando, né? Ah, então isso é extraordinário. Como é que você se sente sobre ter uma consciência limpa e colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir tranquilamente? Você está em eterna paz com Deus, o seu Criador. Como é que você se sente? O quanto vale a pena ter isso? O valor disso é imensurável. A gente precisa ser muito grato pela bênção que a gente tem, a bênção eterna que a gente tem por meio de Jesus, de paz com Deus, que é o Shalom, né, que eu já falei um pouquinho numa aula anterior. Essa paz com Deus não tem preço. Teve um preço, mas que já foi pago. E por isso a gente tem que ter toda a confiança nesse amor. Isso é ou não é especial? Então, é por isso que depois o autor ele vai falar, né, que pelo sacrifício de Jesus a gente tem acesso aos benefícios futuros. Ah, a gente já desfruta agora no presente as benesses do futuro, de uma herança eterna com Deus. E daí o autor ele continua e ele vai usar um argumento de que era necessário um testamento. Ele vai comparar testamentos
E ele fala que um testamento só é válido quando a pessoa que faz o testamento morre. E é isso mesmo, né? A gente sabe que se você recebeu alguma herança, ah, ela só pode ter vindo por meio, ou melhor, depois da morte de alguém, seu pai, sua mãe, enfim, um tutor seu. É isso. Agora, para que a nova aliança fosse válida, era necessário que alguém morresse. E quem morreu foi Jesus Cristo. É por isso que a gente tem a esperança tem a esperança de eterna herança, ou de herança eterna, porque Cristo morreu para realmente validar essa herança para nós, certo? Então, essa é a lógica do escritor quando ele vai falar de testamento e assim por diante. E daí, ele vai finalizar o capítulo dizendo o seguinte: olha que coisa incrível, gente. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A gente vê aqui quatro implicações nessa declaração final do escritor, aqui no capítulo 9. Primeiro, que Cristo, ele apareceu, né, ah, pela primeira vez e ele aparecerá uma segunda vez. Ou seja, Jesus, ele retornará. Depois ele diz que uma segunda coisa é que Cristo, na sua vinda, inaugurou o fim dos tempos. Então é importante essa noção que o escritor dá de fim dos tempos. Muitas vezes a gente se confunde aqui, às vezes a gente nem sabe disso, mas isso é algo incrível. Né? Quando nós usamos esse termo, nós não olhamos para frente, porque nós sabemos que já estamos vivendo o fim dos tempos. O fim dos tempos é presente, ele não é futuro. E quando é o fim? E quando que o fim dos tempos começou? Ele começa com a morte e a ressurreição de Jesus. Né? É aí que Cristo inaugura o fim dos tempos. Quando Paulo ele tem um encontro com Jesus ressurreto, ele entende que a ressurreição que aconteceria no fim dos tempos, né, como era o pensamento judaico daquela época, já estava materializada em Cristo. Ou seja, o fim dos tempos já tinha começado. E nós, como igreja, já estamos experimentando o fim dos tempos, né? Desde a aparição de Jesus. Só que esse fim será consumado, né? Atingirá a sua completude quando Jesus retornar. Mas, de fato, a gente já está vivendo o último capítulo que está sendo escrito da história humana antes da vinda de Deus do reino de Deus por completo. Mas esse reino ele já está aqui e a gente já é, experimenta o fim dos tempos no nosso presente. Uma terceira coisa que ele fala é sobre essa primeira aparição, né, que Cristo aniquilou os pecados diante da sua obra redentora. Então, isso fica evidente com o argumento que ele usa sobre o sacrifício. E por último, ele vai dizer que Cristo ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas, né? E assim como o ser humano está destinado a morrer uma só vez, depois disso, esse ser humano enfrentará o juízo final. Esse texto não está falando necessariamente, não é um combate ao pensamento espírita de reencarnação, mas esse texto ele é muito usado para a gente confrontar essa ideia, né, de que a gente fica voltando para o mundo a partir
da sua bondade, você vai se tornando uma pessoa pior. Isso não existe no cristianismo, tá? A gente, como cristão, não acredita na reencarnação. A gente acredita na ressurreição de Jesus, que ele está vivo e que, passando dessa vida, né, a gente vai esperar pelo retorno dele, seja agora vivos ou estando mortos, né? Mortos, entre aspas. A gente acredita na vinda e no retorno de Jesus. A gente acredita na ressurreição e não em reencarnação. Certo? Porque o corpo é bom, né? E Jesus, uma vez que ele adentra os céus, isso para mim é fascinante, ele que era 100% divino, ele que já estava com o Pai por toda a eternidade, né? De eternidade em eternidade, quando ele vem ao mundo e se torna humano, ele retorna a esse santuário celestial, levando a nossa humanidade. Jesus, ele está nos céus, mas ele também é 100% humano. O corpo que ele tem é humano, é um corpo modificado, mas ele carrega a nossa humanidade. É por isso que não há em nenhum outro lugar desse mundo alguém que possa melhor nos representar diante de Deus, do que o próprio Jesus Cristo, porque ele é inteiramente humano, tal como inteiramente divino. E isso é muito especial, irmãos. Se você, se você sente que alguém não te compreende, né? Esposas, né? Que sentem meu marido não me entende. Isso acontece aqui na minha relação com a Camila. Ou em qualquer relacionamento que você tenha, se você é, se sente meio que de canto, mal compreendido, se você tem dificuldade em relações, quaisquer que sejam, né? Por mais que a gente busque crescer nos nossos relacionamentos, o meu ponto aqui é que em Cristo a gente encontra alguém que pode nos entender perfeitamente, porque ele tem a nossa humanidade com ele nos céus. Ele entende nossos sentimentos, ele entende a nossa dor, ele entende as nossas aflições. Ele é a melhor pessoa com quem a gente poderia construir um relacionamento.